Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Hoje, sábado, 21 de abril de 2018, vamos a uma notícia que está circulando, que o Irã está se preparando para atacar Israel. Então veja que tudo ali vai se complicar ainda mais. Escute aqui a notícia. Os líderes do Irã usaram seus sermões da sexta-feira 20 para dobrar sua retórica ameaçadora contra Israel. No dia seguinte às comemorações do Dia da Independência, que foi em 19 de abril, a independência do Estado de Israel, isso de acordo com o calendário judaico. Eles escolheram um general da Guarda Revolucionária, o vice-comandante Hossein Salami, para dizer que o prometido castigo militar estava a caminho, em resposta ao ataque israelense feito à base síria T4, em 9 de abril, a morte de 7 oficiais da guarda e a expulsão de seu comando do espaço aéreo da Síria. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu respondeu o seguinte, escute aqui: nós ouvimos as ameaças do Irã, a Força de Defesa de Israel, a IDF, e as forças de segurança estão prontas para qualquer ação iraniana. Dirigindo-se a uma festiva reunião do gabinete do Dia da Independência, Netanyahu disse: vamos lutar com quem tentar nos prejudicar. Não nos desanimamos com o preço que teremos de pagar e vamos cobrar um preço daqueles que querem nos prejudicar. As pessoas ficarão fortes. Desde que o Irã intensificou sua retórica belicosa, os destacamentos de defesa de Israel nas fronteiras da Síria e do Líbano foram substancialmente reforçados e sua força aérea colocada em alerta total para enfrentar uma possível represália iraniana por seu ataque feito à base síria T4. Analistas de inteligência aconselharam o governo que as ameaças devem ser levadas a sério. Embora os feriados nacionais do Memorial Day e do 70º aniversário da independência de Israel tenham passado sem incidentes de segurança, as Forças Armadas mantiveram e mantêm um alto nível de preparação. Em duas mensagens no Twitter, o general iraniano Hossein Salami trouxe a retórica ameaçadora para um novo nível. Ele disse o seguinte: não tenha esperança nos Estados Unidos e no Reino Unido, isso falando para Israel. Quando eles chegarem, você não estará lá. O menor objetivo será a sua existência. Você não pode suportar. Quando você escapar, você não terá como ir além do mar. Olha que ameaça. Em um tweet anterior, o Salami advertiu o seguinte: as mãos estão no gatilho e os mísseis estão prontos. Esses serão lançados a qualquer momento que o inimigo tiver uma trama sinistra. Norte e oeste de Israel estão no cruzamento do fogo. Você não vai escapar. Você mora na boca do dragão. Então veja a ameaça que o Hossein Salami ele fez a Israel, dizendo que vão destruir Israel em represália ao ataque feito à base síria. Agora escute aqui o que o ministro de Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, disse em resposta a essa ofensa feita pelo Salami. O Lieberman diz: temos ouvido essas ameaças há muitos anos e não nos incomodamos por elas. E eu sugiro que todos os que estão na fronteira norte pensem cuidadosamente sobre o que estão fazendo. Estamos prontos para qualquer cenário. Eu nunca me lembro de tal prontidão e disposição tanto no exército quanto no povo judeu. A liderança do Irã está abrindo a boca com o mesmo discurso satânico nazista de 75 anos atrás, mas suas intenções não vão prevalecer. O povo e o governo de Israel não vai continuar esperando a morte de braços cruzados. Eu vou repetir essa última parte aqui para você ver a seriedade desse discurso do Lieberman. Ele disse o seguinte: o povo e o governo de Israel
não vai continuar esperando a morte de braços cruzados. Ou seja, quem joga xadrez sabe que a melhor defesa é o ataque. Então estejamos cientes de que Israel vai dar o primeiro passo. Não vão esperar ser atacados. Israel já fez isso outras vezes. E não vai ser dessa vez que ele vai ficar esperando a morte de braços cruzados. Ele continuou: além disso, há um que batalha a favor de seu povo. É mais poderoso do que todos os exércitos do planeta juntos. Adonai Zevaot é o seu nome. O Estado de Israel tem sobrevivido estes 70 anos diante de seus inimigos e sobreviverá a toda e qualquer tentativa de seus inimigos. Então veja que ele tem ciência de que é o Deus de Jacó, Abraão e Isaac que defende Israel. E ele diz que todos os exércitos do mundo podem se juntar para tentar destruir Israel e não vão conseguir. Tremendo esse discurso do Lieberman, e isso vai ao encontro do que está lá em Zacarias 12. E acontecerá, verso 3, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Outras traduções dizem um cálice de tontear as nações. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. Nós estamos no limiar desta guerra de vez no Oriente Médio. Já fizemos vários vídeos mostrando isso, mas aqui o patamar, como foi dito no texto, na notícia, foi elevado quando Salame diz que os dedos já estão no gatilho, prontos para derramar uma chuva de mísseis sobre Israel. E Israel, o Lieberman diz que eles não vão ficar esperando a morte de braços cruzados. Tempos bíblicos, tempos proféticos estamos vivendo. A noiva do Cordeiro não vê a hora de ser chamada para o seu casamento. Por isso que a luta está grande para todos os servos de Deus. Isso os que estão verdadeiramente seguindo o caminho estreito. Mas se você não está nesse caminho estreito, está saltitando entre o largo e o estreito, está na hora de você acordar, parar de brincar, porque a porta da graça ainda está aberta, mas breve ela vai fechar. Breve esses céus vão se rasgar. Nós vamos romper a gravidade e vamos ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Doa quem doer, mas nós iremos. Avalie como está o seu cristianismo. Avalie como está o seu caminhar com Deus. Porque não sabemos o dia, não sabemos a hora, nem minuto, nem segundo. Apenas sabemos que vai acontecer. E apenas sabemos que está para acontecer. Porque Israel é o relógio de Deus. O tempo dos judeus parou há mais de 2000 anos e começou a era da graça. A oportunidade que Deus deu aos gentios e também aos de Israel, para que reconheçam Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas esse tempo vai findar, e aí começará o tempo dos judeus, o relógio dos judeus começará a andar novamente, e será a angústia de Jacó. E lá no final, nós temos isso também em Zacarias, lá no final é que eles irão reconhecer que aqueles que eles traspassaram era o seu Messias. Isso está em Zacarias 12, verso 10, que diz: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, quando os judeus forem cercados pelos exércitos do anticristo, Jesus descerá no Monte das Oliveiras. E ali eles reconhecerão que aquele que eles traspassaram era realmente o seu Messias.
E este versículo nós vemos em Zacarias 14. Verso 3, que diz: o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente e para o Monte das Oliveiras. Será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis, assim como fugistes, diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Então essa é a história que está para desabrochar nesses tempos finais. Mas nós, Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, não presenciaremos essas guerras que irão acontecer durante a tribulação. Por isso, vigie como você está andando, como está a sua vida. Não adianta chorar pelas lutas. Todos nós estamos passando por lutas inimagináveis. O importante é estarmos com o nosso olhar para cima, porque é do alto que vem o nosso socorro. Fique firme, Jesus já está vindo nos corredores celestiais buscar a sua noiva. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.